A cidade Património Mundial na Ilha Terceira recebeu a segunda prova do Campeonato Regional de Rallys dos Açores e a primeira realizada completamente em asfalto. No agrupamento de produção, Horácio Franco, em Mitsubishi Carisma GT, apresentava-se como o candidato mais forte à primeira posição. Com o pensamento no Campeonato Nacional, o piloto do Mitsubishi vai cumprindo algumas provas do Campeonato Regional devido a compromissos com os seus patrocinadores. Para a 20ª edição do Rally Sical, Gustavo Louro partia como o principal candidato à vitória, não só por correr em casa, como também por ser o único piloto a participar com um carro do Grupo A, um Mitsubishi Lancer Evolução 6. Nas duas rodas motrizes, a luta antevia-se interessante entre Carlos Costa e Ricardo Moura, os dois em Seat Ibiza, Fernando Amaral em Renault Clio Williams e Paulo Rimelo ao volante do Citroën Saxo VTS, em quem os habitantes da Ilha Terceira depositavam grandes esperanças. O público respondia de uma forma positiva logo no primeiro dia de prova. Fernando Amaral, em Renault Clio Williams, tentava também a sua sorte na Fórmula 2. A sorte era procurada também por Ricardo Moura, que depois de vencer a primeira prova do regional, tentava dar o seu melhor para conseguir a segunda vitória consecutiva da temporada. A convite do Terceiro Automóvel Clube, a organização Bruno Magalhães começava cedo a conquistar a simpatia dos açorianos. Paulo Rimelo não queria defraudar os habitantes locais e dava o seu melhor no Citroën Saxo, tentava assim também uma vitória em casa na Fórmula 2. Era na Fórmula 2 que se adivinhava também uma luta bastante interessante até ao final desta segunda prova do Campeonato Regional de Rallys dos Açores. Na luta pelo agrupamento de produção, Fernando Casanova debatia-se com alguns problemas de suspensão na sua viatura. Os pilotos da Ilha Terceira a marcarem forte presença no Rally Sical, principalmente no agrupamento das duas rodas motrizes. Apesar do bom andamento conseguido, Horácio Franco e Francisco Furtado eram surpreendidos pela dupla Bruno Magalhães e Álvaro Ferreira. Tal como lhe competia, a dupla Gustavo Louro e Tiago Azevedo iniciou a prova ao ataque, sendo a mais rápida nas primeiras provas especiais. O grande desafio passava por melhorar os tempos conquistados em edições anteriores do Rally Sical. Bruno Magalhães, o jovem piloto do Mitsubishi Lancer Evolução 6, conseguiu o segundo melhor tempo nos primeiros troços disputados. O campeão regional da passada temporada, nas duas rodas motrizes, Carlos Costa, via a vida complicada com um erro de cálculo que o levou a bater com o Seat Ibiza, hipotecando as suas esperanças de conquistar a primeira posição no agrupamento na prova realizada na Ilha Terceira. Apesar dos acidentes, era na Fórmula 2 que a luta continuava bastante interessante, com os pilotos a não quererem perder muito tempo em relação aos adversários mais diretos. Ricardo Moura, por exemplo, não perdia de vista os primeiros lugares, mas quem dava nas vistas era Paulo Rimelo, que se colocava na quarta posição, conseguindo mesmo realizar melhores tempos que Fernando Casanova, cuja luta passava pelo agrupamento de produção. Sentindo a pressão dos seus adversários mais diretos, Horácio Franco e Francisco Furtado tentavam tirar o melhor rendimento do Mitsubishi Carisma GT. À vontade na primeira posição, Gustavo Louro tentava bater mais recordes, a correr em casa e a recordar-se de outros tempos ao volante do Foscor RS Cosworth. Bruno Magalhães adaptava-se bem aos pisos da Ilha Terceira e cimentava cada vez mais a segunda posição na classificação geral. Os problemas mecânicos continuavam com Carlos Costa, que perdia tempo para os seus adversários mais diretos na luta pelo título da Fórmula 2. Fernando Amaral sentia grandes dificuldades para conseguir acompanhar Ricardo Moura e Paulo Rimelo na luta pela primeira posição nas duas rodas motrizes. Depois da vitória na primeira prova do regional, Ricardo Moura cimentava a sexta posição e o segundo lugar nas duas rodas motrizes. Espetáculo era dado pelo piloto do Citroën Saxo VTI, Paulo Rimelo, correspondia às expectativas dos terceirenses. Hermano Couto tentava chegar aos lugares cimeiros, mas acabaria por desistir na 10ª prova especial de classificação. Ao volante do Mitsubishi Lancer Evolução 4, Fernando Casanova não conseguia melhor que uma quarta posição na classificação geral.
Também a correr em casa, Nuno Rocha e César Rocha conseguiam manter a terceira posição no agrupamento das duas rodas motrizes ao volante do Citroën Saxo. Numa luta forte e direta com Bruno Magalhães, Horácio Franco não desistia de conseguir o primeiro lugar na produção e aproximava-se mesmo do primeiro classificado, Gustavo Louro, que se debatia com problemas no seu Mitsubishi Lancer devido ao semi-eixo partido. Bruno Magalhães não abdicava de proporcionar momentos de boa condução, ao mesmo tempo que reforçava o segundo lugar na classificação geral. Na Fórmula 2, Paulo Rui Melo era cada vez mais o primeiro classificado, mas a luta continuava interessante com Ricardo Moura e Carlos Costa a não desistirem de tentar chegar ao primeiro lugar do agrupamento. Na tarde do segundo dia de prova, os pilotos percorriam um dos seus troços preferidos. Na primeira passagem pela serra, um troço com cerca de 7 km, Horácio Franco ainda acarretava algumas esperanças de conseguir a primeira posição no agrupamento de produção. Com o primeiro lugar garantido, Gustavo Louro tentava bater mais um recorde. Bruno Magalhães mantinha o andamento no seu Mitsubishi Lancer Evolução 6, mas aumentava o número de aplausos recebido por parte dos habitantes da Ilha Terceira. Já com alguma distância sobre os seus adversários mais diretos, Paulo Rui Melo mantinha o andamento para conseguir a primeira posição nas duas rodas motrizes. Já perto do final da prova, Horácio Franco, apesar de tentar tirar o melhor rendimento do Mitsubishi Carisma GT, não conseguia melhor que a terceira posição. Gustavo Louro via o primeiro lugar do pódio cada vez mais próximo. Bruno Magalhães conseguiu uma posição extremamente interessante nesta participação no Rally Cital na Ilha Terceira, o segundo lugar da geral e o primeiro da produção. Na Fórmula 2, Paulo Rui Melo garantia o primeiro lugar com o Citroën Saxo VTS. Depois da vitória no Rally Cidade da Ribeira Grande, Ricardo Moura conseguiu o segundo lugar e deu mais um passo importante na tentativa de conquistar o título regional do agrupamento. Gustavo Louro conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Regional de Rallys dos Açores desta temporada e a nona vitória consecutiva no Rally Cical, uma prova da responsabilidade do Terceiro Automóvel Clube. Bruno Magalhães conseguiu o segundo lugar na classificação geral e ao mesmo tempo concretizava um sonho, ficar à frente de Horácio Franco, um dos pilotos mais experientes do automobilismo nacional. O atual campeão regional em título não conseguiu melhor que um terceiro lugar e o segundo do agrupamento de produção. Paulo Rui Melo não defraudou os terceirenses e foi o primeiro na Fórmula 2. Com esta vitória, Gustavo Louro abriu portas para uma possível conquista do título regional absoluto. Quanto ao regional, o objetivo é sempre tentar lutar pelas vitórias, é isso que quase nos obrigam e sentimos essa responsabilidade, mas vamos tentar lutar em todas as provas pela vitória. Quanto ao campeonato nacional, esse é um campeonato que não estamos a fazer na realidade, vamos fazer só 4 provas, faltam 2, já fizemos 2, e o nosso objetivo, pronto, é simplesmente de rodar e pensar num futuro campeonato nacional completo. O Horácio Franco é um piloto que eu admiro há muitos anos, desde pequeno que venho aos Açores ver rallies e era sempre um dos pilotos e continua a ser um dos meus pilotos preferidos, por isso poder lutar com ele é um orgulho para mim. Depois, pronto, foi uma luta, como diz, palmo a palmo. Tudo acabou em bem também no terreno, com uma luta viva e saudável, e quando as coisas assim são, tudo está bem. Foi um rally extremamente bem disputado, foi uma vitória do Grupo N para o Bruno, que obviamente nós gostaríamos de ter ganho, era impensável ele estar aqui a dizer que não gostava, mas temos que ser realistas e andamos o melhor que sabíamos e podíamos. Ele fez um rally fabuloso. E, portanto, os meus parabéns, tanto ao Gustavo como ao Bruno. A nossa posição foi uma ótima, uma prestação boa. E, portanto, quando é assim, estamos todos contentes e felizes. O Campeonato Regional de Rallys dos Açores continua no dia 26 de maio com a realização do Rally Ilha Azul, na Ilha do Faial.